Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Física e Química 360. No vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios do movimento retilíneo uniformemente variado. Então temos aqui já o primeiro exercício e diz o seguinte: uma bicicleta parte do repouso e inicia um movimento em linha reta com um módulo de aceleração constante igual a 2 metros por segundo quadrado. A que distância se encontra a bicicleta do ponto de partida e qual a sua velocidade ao fim de 4 segundos de movimento? Então, no início, o problema identifica-nos logo o tipo de movimento. Diz-nos que é um movimento em linha reta com módulo de aceleração constante, ou seja, trata-se de um movimento retilíneo uniformemente variado. Este movimento caracteriza-se por ser um movimento em linha reta com um módulo de aceleração constante. Não se esqueçam que a aceleração, quando é constante, ela é dada por ΔV a dividir por ΔT. A aceleração é constante e ela é igual a 2 metros por segundo quadrado, que é o mesmo que escrever 2 metros por segundo. É a mesma coisa que ter aqui um 1 em baixo. 2 a dividir por 1 dá 2. Significa que em cada segundo que passa do movimento, em intervalos de tempo de 1 segundo, a velocidade vai variar 2 metros por segundo. Vai variar, quer dizer, vai aumentar ou vai diminuir. Como a bicicleta parte do repouso, ela parte com uma velocidade igual a 0 metros por segundo, o que a aceleração vai fazer a este corpo, o que a força vai fazer a este corpo, é deslocar a bicicleta no sentido da força, no sentido em que a aceleração está a ser feita. Portanto, aquilo que nós vamos ter é aumentos na velocidade de 2 metros por segundo a cada segundo que passa. Tendo esta informação da aceleração, é fácil nós percebermos qual é que é a velocidade ao fim de 4 segundos de movimento. Então reparem, se ele aumenta a velocidade 2 metros por segundo a cada segundo que passa, passado um segundo ele está com uma velocidade de 2 metros por segundo, ao fim do segundo segundo ele está com uma velocidade de 4 metros por segundo, ao fim do terceiro segundo ele está com uma velocidade de 6 metros por segundo e ao fim do quarto segundo de movimento ele está com uma velocidade de 8 metros por segundo. É a mesma coisa que nós usarmos a fórmula. Ora reparem, a velocidade ao fim de 4 segundos é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Portanto, a velocidade inicial é 0, então a velocidade ao fim de 4 segundos de movimento é igual à aceleração, que é 2 metros por segundo quadrado, vezes o tempo, que é ao fim de 4 segundos, isto dá 8 metros por segundo. Reparem que tem que dar a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, ok? Nós calcularmos através da equação do movimento ou fazendo este raciocínio é a mesma coisa. Vou só aqui minimizar isto para ficar mais simples. Agora queremos determinar a distância a que a bicicleta se encontra do ponto de partida. Para nós calcularmos a distância, ou sempre que nós queremos estudar a posição do corpo ao longo do tempo, aquilo que nós temos que fazer primeiro é atribuir aqui um sistema de eixos. Como se trata de um movimento retilíneo, precisamos apenas de um eixo de direção. E como o movimento é horizontal, o eixo que nós vamos escolher é o eixo do X. Então, este ciclista parte aqui de uma posição x0, uma posição inicial, quando t igual a 0 segundos, e depois quando t igual a 4 segundos, ele há de estar aqui numa posição final, que é o x, quando t igual a 4 segundos. O problema não nos diz qual é a posição inicial deste ciclista. Ele pode, aqui na reta que nós escolhermos, estar na posição -2, -3, -10, 0, 1, 2. Nós não sabemos qual é a posição inicial. Se nós não sabemos qual é a posição inicial, nós não podemos determinar a posição final. Mas ele também não nos pede a posição final. O que pede é a distância a que se encontra a bicicleta do ponto de partida. Ou seja, o que ele pede é quanto é que ele andou, que distância é que ele percorreu. Como ele fez um deslocamento em linha reta
reta e sem inversão de sentido, a distância que ele percorreu é igual ao ΔX, é igual ao deslocamento, que é igual ao x final, que é x quando t igual a 4 segundos, menos o x inicial. É isto que nós queremos determinar, é esta distância, este deslocamento. Ora bem, para isso, vamos usar a equação do movimento para determinar esta distância. Então, a equação do movimento é a seguinte: a posição do corpo, neste caso quando t é igual a 4 segundos, é igual à posição inicial do corpo, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Nós aqui temos duas formas de resolver este exercício. Ou atribuímos a este x0 uma posição, imaginemos que ele parte da origem do referencial, e este x0 é igual a 0, e portanto a posição final vai nos dar o deslocamento por ele percorrido. Ou então, também podemos pegar neste x0, passá-lo aqui para trás e temos o ΔX. Reparem. X quando t igual a 4 segundos menos x0 é igual a v0t mais 1/2 de at². Reparem, isto aqui não é nada mais, nada menos do que o nosso ΔX. É igual a velocidade inicial vezes o tempo, ora a velocidade inicial é 0, portanto o ΔX é igual a 1/2 da aceleração vezes o t². Isto é igual a 1/2 vezes a aceleração é 2, vezes é ao fim de 4 segundos, portanto o t é 4 ao quadrado. Isto é igual, este 2 corta com este 2, 4 vezes 4, 16 metros. Portanto, este deslocamento aqui é de 16 metros. Reparem que nós teríamos chegado exatamente à mesma distância de 16 metros se tivéssemos atribuído aqui uma posição inicial. Por exemplo, imaginamos que ele partiu da posição 0, da origem do referencial. Quando fôssemos determinar a posição ao fim de 4 segundos, aquilo que nós íamos determinar era a posição 16, indicando que o deslocamento tinha sido 16 metros. Se imaginem que vocês diziam que a posição inicial dele era na posição menos 5. Ao fim de 4 segundos vocês determinavam que ele tinha chegado à posição 11. Desta forma, ou atribuindo uma posição inicial, vocês chegavam ao deslocamento por ele efetuado. Vamos agora passar para o segundo exercício. Então, o segundo exercício diz o seguinte: um carrinho de 4 kg move-se sobre uma mesa polida com velocidade de módulo 5 metros por segundo, quando é sujeito a uma força de 20 newtons na mesma direção e sentido do movimento durante 3 segundos. Considere para referencial o eixo x com direção e sentido da velocidade inicial. Obtenha, a partir das funções x de t e v de t, a distância percorrida e a componente escalar da velocidade ao fim daquele intervalo de tempo. Suponha que o atrito entre as superfícies é desprezável. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um carrinho que se deslocava com uma velocidade constante e a partir de um determinado momento vai atuar uma força sobre ele, uma força constante de 20 newtons. Eu vou deixar aqui um link para um vídeo que explica como é que as forças atuam sobre a velocidade dos corpos e lá explica isto direitinho, ok? Esta força que vai atuar sobre o carrinho é uma força que tem a mesma direção e o mesmo sentido do movimento. Portanto, o que esta força vai fazer, o que esta aceleração vai fazer, é ajudar ao movimento, é fazer o corpo andar mais depressa. Reparem que nós queremos estudar o movimento a partir do momento em que a força atua. Vamos imaginar que aqui nesta posição, vamos chamar a posição inicial, a partir desta posição, a força começa a atuar sobre o carro. E nós o que é que vamos fazer? Vamos ligar o cronómetro aqui, nesta posição. Então, resumindo, até esta posição o corpo vinha com um movimento retilíneo uniforme, ou seja, a sua velocidade era constante e igual a 5 metros por segundo, a força resultante que atuava sobre o carro era zero e portanto o carro estava sem aceleração, e a partir deste momento nós vamos ter um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, temos uma força resultante a atuar sobre ele que é diferente de zero.
sendo que esta força é constante, a aceleração ela também vai ser constante. Se a aceleração é constante, o movimento é uniformemente variado. Se a força tem a mesma direção do movimento, o movimento continua a ser um movimento retilíneo. E esta força vai atuar durante 3 segundos, o que significa que durante estes 3 segundos o carro vai andar com uma velocidade cada vez maior até que, ao fim de 3 segundos, o carro vai estar numa posição X. Portanto, isto será a posição que o carro vai atingir quando o cronómetro marcar 3 segundos. O que o problema quer saber? O problema quer saber qual é que é a velocidade do carro ao fim de 3 segundos de movimento e quer saber também que distância é que o carro percorreu durante estes 3 segundos de movimento. Uma vez que a força é a favor do movimento, o automóvel não vai mudar de sentido, significa que a distância percorrida é igual ao deslocamento efetuado. Então é igual à posição final, que é a posição ao fim de 3 segundos de movimento, menos a posição inicial, que é a posição que o carro tinha quando a força começou a atuar sobre ele. Se o carro invertesse o sentido, isto já não era válido. Então é isto que nós queremos determinar. Vamos usar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Só minimizar isto aqui. Ora bem, para usar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos que saber qual é que é a aceleração que o carro vai ter durante estes 3 segundos de movimento. Se temos a força e temos a massa do carro, então conseguimos saber qual é que é a aceleração. Através da segunda lei de Newton, a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Esta força é a força resultante. Porquê? Porque é a única força que está a atuar no carro. As outras forças que estão a atuar é o peso e é a normal, que se estão a anular uma à outra. Por isso é que o carro na vertical não tem movimento, ok? Portanto, a única força que está a atuar é esta força de 20 newtons. Se é única, ela é a força resultante. Se ela é a força resultante, é esta força que nos vai dar a aceleração do movimento. Então, a aceleração deste movimento é igual à força resultante a dividir pela massa, é igual a 20 newtons a dividir por 4 kg, que é igual a 5 metros por segundo quadrado. A aceleração é igual a 5 metros por segundo. Significa que a cada segundo do movimento que passa, nós vamos ter uma variação de velocidade de 5 metros por segundo. Ora, nós já vimos que a velocidade vai aumentar ao longo da trajetória, portanto a velocidade vai ter aumentos de 5 metros por segundo a cada segundo que passa. O problema diz para obter a partir das funções. Portanto, para determinarmos com que velocidade o carro chega ao fim de 3 segundos de movimento, vamos usar a equação da velocidade. A velocidade ao fim de 3 segundos de movimento é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade ao fim de 3 segundos de movimento é igual à velocidade inicial, portanto que é os 5 metros por segundo, mais a aceleração, que é 5, vezes o tempo, que é 3, porque é ao fim de 3 segundos que nós queremos saber. Isto é igual, 3 vezes 5, 15, 15 mais 5 dá 20 metros por segundo. Portanto, a velocidade aqui ao fim de 3 segundos é de 20 metros por segundo. Se nós agora fizermos o raciocínio que fizemos no exercício anterior, chegamos à mesma conclusão. Querem ver? Ele inicia o movimento com uma velocidade de 5 metros por segundo. Se ela vai aumentando 5 metros por segundo a cada segundo, ao fim do primeiro segundo vamos ter o carrinho com uma velocidade de 10 metros por segundo, ao fim do segundo segundo nós vamos ter o carrinho com uma velocidade de 15 metros por segundo e ao fim do terceiro segundo nós vamos ter o carrinho com uma velocidade de 20 metros por segundo, ok? Portanto, temos aqui as duas linhas de raciocínio. Falta-nos agora determinar o espaço percorrido. Ora, como fizemos no exercício anterior, vamos fazer igual. Portanto, a posição
do corpo, quando t é igual a 3 segundos, é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Vamos então passar este x0 aqui para trás, para termos o espaço percorrido, ou o deslocamento neste caso, ok? A posição quando t é igual a 3 segundos, menos a posição inicial, é igual a v0t mais 1/2 de at². Temos aqui o deslocamento, e este deslocamento é igual à velocidade inicial, que é 5 metros por segundo, vezes o tempo que nós queremos estudar, nós queremos saber quanto é que ele se deslocou ao fim de 3 segundos. Portanto, substituímos o t por 3, mais 1/2, vezes a aceleração com que o carrinho vai é de 5 metros por segundo quadrado, vezes o t, que é 3 segundos, ao quadrado. Delta x é igual, ora, 3 vezes 5, 15, mais 9, 45, mais 22,5, isto é igual a 37,5 metros. O deslocamento efetuado pelo carrinho é de 37,5 metros. Respondemos às duas perguntas que o problema nos colocava. Vamos agora passar para o terceiro exercício. Então temos aqui já o terceiro problema, e o terceiro problema é exatamente igual ao problema que nós acabamos de fazer. A única diferença é que a força que está a atuar no automóvel não tem o mesmo sentido do movimento, mas agora tem um sentido oposto ao do movimento, e ela atua na mesma durante 3 segundos de movimento. Então vamos ter aqui uma força com sentido contrário ao sentido do movimento. Uma vez que o movimento estava a ser feito no sentido positivo, valores de velocidade positivas, esta força, como está a atuar no sentido contrário, está a atuar no sentido negativo. Se a força atua no sentido negativo, nós temos que colocar ali um menos, indicando que esta força está a atuar no sentido negativo do movimento. Portanto, o corpo vinha com uma velocidade de 5 metros por segundo, vinha em MRU até o instante x0, que é o instante em que esta força vai atuar, e a partir daqui vai entrar no movimento retilíneo uniformemente variado. Ele continua no movimento retilíneo porque a força tem a mesma direção do movimento e, portanto, não vai desviar o carro da sua rota, da sua direção. E é uniformemente variado porque é uma força constante. Se é uma força constante que está a atuar no carro, uma força constante igual a 20 newtons, a aceleração também ela vai ser uma aceleração constante. Ora, vamos determinar aqui, tal como fizemos no problema anterior, qual é que vai ser a aceleração. Uma vez que a força tem a mesma intensidade e a massa do carro é a mesma, o valor da aceleração, o módulo da aceleração também é o mesmo, mas com sinal oposto. Vamos colocar aqui a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Ora, a aceleração é igual à força resultante, que é menos 20, a dividir pela massa, que é 4. Isto é igual a menos 5 metros por segundo quadrado. O que é que isto significa? Significa que a aceleração é igual a menos 5 metros por segundo. Significa exatamente o mesmo que há bocado. Significa que a cada segundo que passa do movimento, a velocidade vai variar 5 metros por segundo. Mas a questão agora é, vai variar, mas vai aumentar ou vai diminuir? Ora, no início, porque a força tem o sinal contrário à velocidade, vai fazer a velocidade diminuir. E vai fazer a velocidade diminuir até que o carro pare e fica uma velocidade igual a 0. A partir desse momento, o carro vai inverter o sentido de movimento e vai começar a andar no sentido negativo. Se o carro começa a andar no sentido negativo, a velocidade vem com o sinal negativo. E então, a velocidade e a força passam a ter o mesmo sinal, passam a ter o mesmo sentido. Então, aí o que a força faz à velocidade é aumentar o seu valor.
Portanto, o que é importante agora é nós percebermos se ao fim de 3 segundos o carro parou, inverteu o sentido de movimento e já vem no sentido contrário, ou se ao fim de 3 segundos o carro ainda está a reduzir a sua velocidade. É isso que nós vamos determinar. Vamos então ligar aqui o cronómetro quando t igual a 0 segundos, só minimizar isto. E portanto vamos ver ao fim de 3 segundos qual é a velocidade que o carro vai ter. Se a velocidade determinada tiver um sinal positivo, significa que o carro ainda está no sentido positivo, portanto ainda está a reduzir a velocidade. Se a velocidade determinada tiver um sinal negativo, significa que o carro já parou, já inverteu o sentido de movimento e já vem com uma velocidade em sentido negativo da trajetória. Então vamos ver o que é que a velocidade nos diz. Então a velocidade ao fim de 3 segundos de movimento é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade ao fim de 3 segundos de movimento é igual à velocidade inicial é de 5 metros por segundo, a aceleração é negativa e igual a 5 metros por segundo quadrado e é ao fim de 3 segundos de movimento. Então a velocidade que o carro vai ter quando o cronómetro marca 3 segundos é de 3 vezes 5, 15 dá menos 15 mais 5 dá menos 10 metros por segundo. O carro aqui vem com uma velocidade de menos 10 metros por segundo. Indica que o carro, ao fim de 3 segundos de movimento, está a deslocar-se no sentido negativo da trajetória com uma velocidade de 10 metros por segundo. É isto que significa. E se ao fim de 3 segundos ele está com uma velocidade negativa, quer dizer que o carro se deslocou até aqui uma posição X, que eu vou dizer XP, que é quando ele parou, e depois inverteu o sentido de movimento e deslocou-se desta posição XP até que esta posição X, que é X quando o cronómetro marcou 3 segundos. Então o que é que nós vamos ter que determinar? O deslocamento do carro desde a posição X0 até à posição XP, que é a altura em que ele para, e depois da posição XP até X igual a 3 segundos. Então vamos lá. Então, nós vamos querer somar aqui 2 deslocamentos. Vamos querer somar este deslocamento, este delta x1, que é igual a xp menos x0, ok? Posição final menos a posição inicial. E depois adicionar ainda este deslocamento, que é desde que ele saiu da posição xp até que atingiu a posição x quando t é igual a 3 segundos. Este delta x2 há de ser igual à posição final, que é a posição quando t é igual a 3 segundos, menos a posição inicial, que é ele partiu de xp. Ok? A distância percorrida há de ser igual a delta x1 mais delta x2. Vamos começar por determinar delta x1. Para nós determinarmos delta x1, vamos usar a equação das posições. Portanto, a posição quando o carro parou é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo que demorou o carro a parar, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo que demorou o carro a parar ao quadrado. Portanto, este aqui é o tempo que demorou a parar. O que é que nós vamos fazer? Passar este membro aqui para a parte de trás. xp menos x0 é igual a v0t mais 1/2 de at quadrado. Isto aqui é o nosso delta x1, que é igual à velocidade inicial, que é de 5 metros por segundo, vezes o tempo que demorou o carro a parar, mais 1/2 vezes a aceleração, que é de menos 5, vezes o tempo que demorou o carro a parar ao quadrado. Como é que nós vamos saber o tempo que demorou o carro a parar? Vamos ter que usar a equação da velocidade. Então, a velocidade, quando o carro está na posição P, há de ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Quando o carro atinge a posição XP, qual é a velocidade? 0. É igual à velocidade inicial, que é de 5 metros por segundo, menos a aceleração vezes o tempo. O tempo é igual
Isto é igual a 1 segundo. O que é que significa? Ao fim de 1 segundo de movimento, o corpo, o automóvel estava nesta posição. E passado mais 2 segundos, ao fim de 3 segundos de movimento, ele já se encontrava nesta posição. Então agora vamos substituir esse tempo aqui. Delta x1 é igual a 5 vezes 1 menos 1 meio vezes 5 vezes 1 ao quadrado. Isto é igual a 2,5. Este ΔX que está aqui é 2,5 metros. Resta-nos agora determinar qual é que é o ΔX2. Agora vamos ver quanto é que ele andou desde que parou até que o cronómetro marca 3 segundos de movimento. Então vamos lá. Reparem que agora a posição de onde ele parte é xp e a posição onde ele chega é x quando t igual a 3 segundos. Vamos usar novamente a equação das posições para determinar este deslocamento. Então, x final, que é x quando t é igual a 3 segundos, é igual à posição inicial, que é xp, mais v0t, mais 1 meio de at quadrado. Vamos passar então este xp para o membro anterior. X, quando t é igual a 3 segundos, menos xp é igual a v0t mais 1 meio de at quadrado. Isto aqui é o nosso ΔX2, que é igual à velocidade inicial. Reparem que a velocidade inicial agora é a velocidade que ele tem da posição inicial, que é xp, e a velocidade aqui é 0. Portanto, esta velocidade inicial agora é 0. É igual a 1 meio de a vezes t ao quadrado. Isto é igual a 1 meio vezes a aceleração é menos 5 vezes o t ao quadrado. Que tempo é este? Este tempo é o tempo que demorou ele a ir de xp até x quando t é igual a 3 segundos. Ou seja, se ele demorou 1 segundo a vir da posição x0 até xp, qual foi o tempo que ele demorou a vir desde xp até x quando t é igual a 3 segundos? Foi 2 segundos. Este x é 2 segundos. Ora bem, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Menos 20 a dividir por 2. O ΔX2 dá menos 10 metros, o que significa que o carro andou, desde que parou, andou 10 metros no sentido negativo da trajetória. É isto que significa. Então vamos só aqui ver esta imagem do carro. Vocês acham que esta imagem que eu inicialmente coloquei aqui está correta? Não. Porquê? Porque se ele andou 2,5 metros no sentido positivo e depois andou menos 10 metros no sentido negativo da trajetória, ele tem que ter acabado o seu percurso destes 3 segundos aqui atrás. Portanto, na reta, alguns aqui atrás, fica a posição quando o cronómetro atinge os 3 segundos de movimento. E ele acaba numa posição anterior à posição inicial. Vamos então determinar a distância percorrida. A distância percorrida é uma soma de tudo aquilo que ele percorreu. É os 2,5 metros para a frente mais os 10 metros para trás. Ou seja, como nós colocamos aqui, faltou-me colocar aqui os módulos. A distância é o somatório dos deslocamentos em módulo. Não se esqueçam disso. Eu vou pôr aqui um link para o vídeo onde eu explico a diferença entre a distância percorrida e o deslocamento. Portanto, a distância percorrida é a soma dos deslocamentos em módulo. É um somador de passos, é um somador de metros, é tudo a somar. Portanto, será os 2,5 metros mais 10 metros e é igual a 12,5 metros. Ele no total andou 12,5 metros. Se o exercício não pedisse a distância percorrida, mas pedisse o deslocamento só importa a posição inicial dele e a posição final. Ok? Uma vez que ele andou 2,5 metros para a frente e depois andou menos 10 para trás, ele teve que voltar a andar estes 2,5 metros e depois teve que voltar a andar aqui mais 7,5 metros. O deslocamento era de menos 7,5 metros.
metros. Podemos também aqui determinar o deslocamento no caso do exercício nos ter pedido que não pediu. O deslocamento é a soma dos deslocamentos, mas agora a contar com o sinal. Isto é igual a 2,5 menos 10, que é igual a menos 7,5 metros. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado destes exercícios, espero que vos tenham ajudado a entender este tipo de exercícios. Se gostaram, peço-vos então que deixem o vosso like, é importante para dar continuidade a este projeto. Despeço-me de vocês, um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Fiquem bem.